Mais uma que sucumbiu aos encantos do Ayano God. Dessa vez a gente tá falando de Arisu Sakayanagi, cara. Pois é. É uma coisa assim que já dava pra gente esperar, principalmente pela proximidade dos dois, aquele esquema dela tá querendo sempre superar o Ayano Koji, né? Mostrar que uma pessoa intelectual ali, de natureza, é melhor do que uma pessoa criada, mas eu acho que não dá não, meu parceiro. Enfim, chegamos ao momento em que ela se declarou, falou tudo na cara do Ayano Koji, que ama ele, que gosta dele, que tá sentindo uma coisa muito forte por ele. Então a gente tá aqui pra conferir o que rolou no volume 9.5 do segundo ano, que é um dos volumes mais recentes também, e teve muita coisa bacana, cara. Olha, vou te falar, a gente vai contar a história do início ao fim, de como eles se encontraram e como rolou tudo, as conversas e tal, até eles chegarem ao ponto da declaração. Então vem comigo e vamos nessa. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, a gente vai começar direto no dia 26 de dezembro, que era comumente referido como o dia em que as vendas de bolo abaixam pra caramba. E o Kiyotaka, num certo momento, ele se viu ali contemplando todas as tradições peculiares que cercavam o Japão no pós-natal ali, né? A galera se preparando pro ano novo, todo mundo mudando o foco agora pro ano que ia entrar, e algumas pessoas aproveitavam esses bolos aí com descontos, né? Notáveis 50% de desconto, tem que pegar tudo na promoção nesse dia específico, e começavam a comprar. Então, planejando passar o dia sozinho no quarto dele, o Kiyotaka até mudou de ideia conforme o dia. Ele começou de boa e tal, mas a Kei já estava se recuperando ali. Então o Kiyotaka foi antecipando uma possível restauração de relacionamento. Ele decidiu embarcar numa limpeza completa. Ele começou pelo quarto dele, moveu todos os móveis possíveis, limpou todas as superfícies, desinfetou tudo com álcool, foi pro banheiro, limpou o banheiro, os móveis, foi pra cozinha. Ele fez todas as tarefas, virou literalmente o Kiyotaka dona de casa, tá ligado? Só que quando chegou no final do dia, o Kiyotaka notou os bolos de Natal que eram vendidos. Ele percebeu, lembrou disso, e provavelmente esses bolos seriam descartados em breve por conta do prazo de validade. Então ele estava intrigado ali com a possibilidade das fatias com desconto estarem à venda ainda. Então ele decidiu visitar o Keiyaki Mall, pensando justamente na possibilidade de comprar uma fatia enquanto ele observava o pôr do sol. Então à noite, o Keiyaki Mall passou por uma transformação absurda, cara. Eles retiraram todas as decorações de Natal, dando lugar aos preparativos para o ano novo. E o Ayano Koji, na esperança de encontrar os bolos de Natal com desconto, foi direto para a seção do supermercado. Só que ele ficou desapontado quando descobriu que não tinha mais oferta. O cantinho de Natal já tinha sido desmontado, os bolos normais já estavam até acabando. Inclusive, ele viu que o estoque limitado ali, devido à localização do shopping dentro da escola, então ele decidiu não comprar pelo preço integral, justamente para não gastar muito dinheiro. Pô, o cara já tem como? Visualização, tá ligado? De qualquer forma, ele já pensa economicamente falando, então não vai gastar muito dinheiro. Mas quando ele estava prestes a sair do supermercado, quem apareceu? Arisu Sakayanagi. Já chegou se aproximando dele, observando ele ali, que ele estava brevemente dando um passeio no shopping, e ela perguntou sobre as atividades dele. Soube da gripe da Kei e da intenção da Ayano Koji de comprar um bolo com desconto, então a Sakayanagi comentou de uma forma divertida sobre a incerteza de saborear um bolo na escola no próximo ano. E o Ayano Koji considerou voltar ao supermercado, só que ele acabou descartando essa ideia nessa hora. A Sakayanagi, elegante como sempre, expressou um desdém ali pelos bolos de supermercado e sugeriu que eles encomendassem bolos artesanais para ter um sabor mais satisfatório, né? Realmente, bolos artesanais ficam muito mais gostosos, né? Para você que gosta de bolo, eu recomendo também. Então, ela foi lá, pediu ao Ayano Koji para acompanhar ela brevemente, garantindo que o seu encontro terminaria em breve, eles não iam ficar juntos por muito tempo. E em pouco tempo, um estudante chamado Sanada abordou a Sakayanagi, se desculpando ali pelo atraso. A Sakayanagi indicou que gostava de passar o tempo com o Ayano Koji e começou ali a iniciar uma conversa entre os dois. Sanada não estava familiarizado com o Ayano Koji, então ele se apresentou lá como Sanada Kousei e eles começaram a conversar. Os resultados acabaram que o Sanada revelou a sua excepcional habilidade acadêmica e a nota A que ele tinha, colocando-se entre os primeiros números ali, inclusive um número limitado de alunos do segundo ano que alcançaram essa distinção, essas notas muito altas. Mesmo a capacidade dele física sendo meio mediana, não tinha fraquezas significativas em outras áreas, então ele era um cara muito bom. Embora o Sanada fosse um aluno honorário, o Ayano Koji nunca tinha visto ele junto com a Sakayanagi antes, que levou ele a considerar ali um contato limitado, né, que ele teve com os colegas da Sakayanagi. Então o Sanada se aproximou do Ayano Koji e começou a expressar o desejo de conversar e tal. Ele
ele mencionou que o Ayano Koji recentemente se destacou muito na classe B, e realmente, né, por conta das provas que passaram, e quando a Sakayanagi levou o Sanada a elaborar algumas conversas ali, Sanada então começou a perguntar ao Ayano Koji sobre o relacionamento dele com a Sakayanagi, expressando uma certa preocupação, né, sobre talvez uma aparente amizade ou situação individual dos dois. O Ayano Koji desviou essa pergunta dando uma resposta mais vaga, só que firme, né, ele também não deixou muito claro, mas também não ficou sem falar nada, ele manteve a postura neutra. A Sakayanagi e o Sanada então propuseram que o Ayano Koji acompanhasse eles por um tempo. Os dois aparentemente tiveram a mesma ideia, e eles mudaram para o armazém geral, foram para lá, enquanto a Sakayanagi e o Sanada conversavam de forma animada, o Ayano Koji só estava perambulando para passar o tempo, não tinha mais o que ele fazia. Quando o Sanada pediu licença para fazer um telefonema, aí a Sakayanagi revelou que ela tinha passado o Natal com ele em um encontro, surpreendendo o Ayano Koji com essa revelação inesperada, tá ligado? Então quer dizer que, né, pode estar junto ali, mas calma que as coisas não acabaram por aí. Nessa hora o Ayano Koji se perguntou se teve algum evento recente que causou uma grande mudança no relacionamento deles, ou eles mantinham um vínculo muito próximo, mas privado, né, porque ninguém sabia muito disso. O Ayano Koji também expressou uma certa preocupação com o fato da Sakayanagi ser muito aberta sobre o Sanada, porque isso poderia tornar ele um alvo fácil no futuro. A Sakayanagi permaneceu em silêncio em resposta a essa análise do Ayano Koji, e ele se pergunta se ela pode estar com raiva ou algo do tipo. Porém, a Sakayanagi esclarece que a sua declaração anterior sobre o encontro foi só uma piada, foi mentira, ela não passou não. E o telefonema do Sanada estava relacionado à busca de conselhos sobre um presente para a namorada dele, que era a Mia-san lá da classe 1B, então não teria problema, tá ligado? Já sabe que a Sakayanagi não tem relações com ele, até porque aquilo que a gente falou, né, seria muito estranho ela abrir uma brecha assim do nada, principalmente pro Ayano Koji. Mas beleza. O Sanada retornou e contou que ele e a Mia começaram a namorar por meio de atividades do clube da banda, né? Sakayanagi explicou que o Sanada estava mantendo esse relacionamento em segredo por enquanto, só eles sabiam disso, possivelmente devido a vários fatores dentro do clube. Mas quando o Ayano Koji começou a questionar por que ele foi convidado para acompanhar os dois, a Sakayanagi admitiu que foi só para provocar ele. Ela queria evitar qualquer mal-entendido sobre o relacionamento dela e do Sanada e convidou o Ayano Koji. Então ele não seria confundido com um encontro, né, dos dois ali, até porque ia dar problema se a namorada do cara descobrisse. A Sakayanagi também aconselhou o Ayano Koji a não comprar doces na loja de conveniência no momento, sugerindo que ele deveria ir para casa e se vingar dos bolos aí no próximo ano, né? Aproveitar isso no próximo ano. Esse ano já era. O Ayano Koji concordou, percebendo que comprar um bolo agora pode ser visto como uma decepção pela Sakayanagi, e aí a Sakayanagi surpreendeu o Ayano Koji quando apareceu no dormitório dele na noite do dia 26 de dezembro, trazendo um bolo de Natal. Foi por isso que justamente ela falou para ele não comprar, porque ela já estava planejando ir lá no quarto dele, do nada aparecendo. E a gente sabe que a Sakayanagi já visitou o quarto do Ayano Koji outras vezes, né? Mas quando ela chegou lá, ela se autodenominou Papai Noel, explicando que o Papai Noel segue o modelo de São Nicolau justamente pelo seu atraso aí, né? Como já era dia 26, passou o Natal. Mas a Sakayanagi ofereceu o bolo para o Ayano Koji como um presente de Natal, cumprindo sua promessa de trazer um bolo diferente, depois que ele expressou a falta de entusiasmo pelo bolo do Mont Blanc, né? Que ele tinha comprado anteriormente. O Ayano Koji então começou a suspeitar, pô, a Sakayanagi tá planejando isso daqui desde a conversa anterior deles, e realmente estava. Ela confirmou que isso fazia parte da sua estratégia, que era impedir ele de comprar o bolo em outro lugar, para salvar ele de passar um tempo sozinho agora. Então ela entrou no quarto do Ayano Koji, e aí ela notou, com surpresa, quando ela viu que o quarto estava limpo, ele estava todo arrumado e tal, ela elogiou o Ayano Koji pelo quarto arrumado, e perguntou o que ele teria feito se ela não tivesse visitado ele. E o Ayano Koji menciona que planejou fazer uma visita numa época não relacionada ao Natal, e aí foi revelado pela Sakayanagi que ela preparou 2 bolos para eles saborearem juntos. Eles discutem, falam sobre as coisas ali, e ela comenta que ele parece muito mais natural na cozinha do que deveria ser. Mas o Ayano Koji menciona que as oportunidades de cozinhar aumentam naturalmente do dormitório, então ele meio que se familiarizou com isso, principalmente morando sozinho, né? A Sakayanagi então observa um certo interesse dele pela culinária, o que é algo incomum para alguém da Sala Branca, né? Porque as pessoas não aprendem a cozinhar lá, mas observa a falta de lugares para demonstrar habilidades culinárias depois da formatura. Então eles passaram a discutir, a partir disso, a Sala Branca e o futuro do Ayano Koji depois da formatura. Ela reconhece, né, Sakayanagi, que, cara, só pode especular sobre alguns detalhes da Sala Branca, só que acredita que o seu entendimento está próximo o suficiente para ela saber o que rolava lá dentro. O Ayano Koji até compartilha sua certeza inicial sobre voltar para a Sala Branca como um instrutor, né? Porque agora provavelmente o pai dele vai querer que ele faça isso.
só que ele admite um sentimento recente de ceticismo, né? Considerando que os aspectos irracionais e o fato dele ter frequentado a escola por 3 anos meio que desqualifica ele para essas coisas. Ele então muda uma conversa pro bolo de Natal que a Sakayanagi trouxe. O Ayano-Koji questiona, ele fica perguntando se o bolo vai ficar bom e tal, e a Sakayanagi fica confiante, né? E quando a Ayano-Koji abre a caixa, eles encontram 2 bolinhos clássicos de uma loja famosa. A Sakayanagi explica que encontrou uma colega de classe, Sawada, que estava voltando do Keiyaki Mall, que tinha pedido os bolos, mas acabou que ela recebeu esses bolos com atraso. E a Sakayanagi pagou os pontos privados, né, para obter os bolos. E ela enfatizou que não sabia se Sawada pretendia comer sozinho ou compartilhar esse bolo com alguém específico. Eles então apreciaram os bolinhos juntos e o Ayano-Koji notou um sabor excepcional no bolo. Só que aí a Sakayanagi sugeriu dar um passeio do lado de fora e o Ayano-Koji concordou. Tamo tudo criando um clima já, né? Já comeram um bolinho, estão no quarto, vão dar um passeio do lado de fora. Normalmente as coisas acontecem ao contrário. Primeiro dá o passeio, depois vai pro quarto. Mas no caso aqui a gente entende que é um pouco diferente, né? Beleza. A Sakayanagi começou a planejar, esperando por ele lá no saguão, né? E enquanto ela esperava, ele chegou. Quando ele chegou, a Ayano-Koji e Sakayanagi faziam uma caminhada noturna fora do dormitório. E esse era o segundo ano que estava nevando consecutivo. No ano anterior também nevou, criando um ambiente encantador, aquele ambiente de neve que eu gostaria muito de passar. Mas eu moro no Brasil, né, cara? Não, se bem que tem lugares no Brasil que nevam, mas onde eu moro aqui é só um calor infernal o dia inteiro. Mas a Sakayanagi reconheceu o inconveniente que isso trazia. Ela compartilhou a experiência de andar com uma bengala na neve, tentando demonstrar isso pro Ayano-Koji. Só que ela quase perdeu o equilíbrio e o Ayano-Koji foi lá e segurou ela pra ela não cair. Começou a pintar o clima, cara. A Sakayanagi se divertia com a falta de compreensão do Ayano-Koji e mencionava que ela previu que ele ajudaria ela se ela caso falhasse ali, né, e acabasse tropeçando. Depois disso, ela mudou a conversa para classe A. Como normal de 2 pessoas intelectuais, falar de aula sempre rola, né? Ela perguntou ao Ayano-Koji o que ele pensava sobre os pontos fortes e fracos da classe A e o que ele sente sobre o seu desempenho geral. Daí o Ayano-Koji achou até essa pergunta inesperada, mas ela enfatizou a importância da perspectiva, né, de objetiva que eles tinham que ter, buscando conselhos para que possam influenciar a direção da sua classe aí melhor do que nunca ir pro principal. O Ayano-Koji questionava se deveria fornecer uma avaliação quando a Sakayanagi já estava confiante do seu julgamento. Só que a Sakayanagi insistiu que ele expressasse os seus pensamentos. E aí o Ayano-Koji começou a falar, né, a avaliação básica da classe A, destacando a organização eficiente nas batalhas, descartando o que precisava ser eliminado e selecionando o que precisava ser recolhido. E ele observava o acúmulo constante de pontos nas aulas. A alta capacidade acadêmica também e a capacidade física média, né, só que consistente da galera, transformava essa sala numa sala muito boa. Ele mencionou que se houvesse alguma fraqueza, poderia ser a falta de alunos com excelentes habilidades especiais. Só isso. E a Sakayanagi aceitou a avaliação ali sem discutir, sem problema. Essa cena mostrou uma certa dinâmica única entre a Ayano-Koji e a Sakayanagi. Enquanto eles começaram a discutir o desempenho e as estratégias da classe A, o interesse da Sakayanagi na perspectiva do Ayano-Koji começou a adicionar complexidade ao seu personagem. E a abordagem mais analítica do Ayano-Koji para avaliar as outras classes refletia certamente numa mentalidade estratégica dele, né? É engraçado você ver uma conversa dos dois por conta disso, que a pessoa só não conversa normal, ela conversa já pensando estrategicamente no negócio. Então eles continuaram ali conversando, caminhando ali naquela caminhada noturna linda, e a Sakayanagi perguntou sobre os insights únicos do Ayano-Koji sobre a classe A. Ele forneceu um feedback mencionando que ele parece um passo atrás da construção de relacionamentos com seus colegas, né, de classe, devido à preferência para evitar conexões emocionais, porque ele não é muito bom com isso. E o Ayano-Koji então questiona a Sakayanagi sobre por que ela fica de olho nele e na classe A, percebendo um aumento da atenção dos seus colegas. Então a Sakayanagi começa a negar ter ordenado que alguém fizesse contato, né, e explica que as pessoas começaram a observar ele espontaneamente. Ela considera a informação insignificante. E enquanto eles caminham, ela decide encerrar essa caminhada e pede ao Ayano-Koji que volte primeiro para o dormitório. Então, antes deles se separarem, a Sakayanagi deseja para o Ayano-Koji um final de ano agradável e ele retribui as saudações do ano novo. Só que a Sakayanagi liga de volta para o Ayano-Koji expressando que tem algo que ela quer contar para ele. Ela revela que ela passou a gostar dele, esclarecendo que não é só como um ser humano, né, mas sim como uma pessoa do sexo oposto, como um homem. Apesar de fazer o que poderia ser interpretado como uma confissão, ela afirma que não precisa de uma resposta nesse momento, tá? Ela se confessou pra ele, mas não quer a resposta dele. O Ayano-Koji escuta isso em silêncio, e aí se oferece pra dizer alguma coisa mais, e a Sakayanagi permite que ele fale. Ele começa a falar que ele provavelmente valoriza ela mais do que ela pensa, e pergunta se ela pode transformar essa
essa emoção de fraqueza em uma força para eles continuarem. E a Sakayanagi acha uma pergunta meio tola, mas ela ri em resposta a isso. E essa revelação adiciona uma nova camada no relacionamento entre Ayano Koji e Sakayanagi, introduzindo tons românticos agora, cara, mostrando a dinâmica muito mais complexa deles dois. A confissão da Sakayanagi e a resposta do Ayano Koji fornecem pra gente um vislumbre dos aspectos emocionais dos seus personagens, sugerindo desenvolvimentos potenciais para um relacionamento. Pô, mas o Ayano Koji tá com a Kei, cara. Pois é, mas olha só. A perspectiva disso tudo acaba mudando também um pouquinho depois no ponto de vista da Sakayanagi depois da saída do Ayano Koji, depois que ela se declara pra ele. Ela reflete sobre a compreensão dos seus sentimentos durante a conversa com a Ichinose no último dia lá do segundo mandato. A Sakayanagi reconheceu que ela pensava que estava numa posição de ensinar a Ichinose, só que o encontro deixou ela ciente de que esse não era o caso. A Sakayanagi admitiu reconhecer o Ayano Koji como um inimigo que ela deve derrotar a todo custo, especialmente como um gênio nato, né, enfrentando aquele gênio criado, aquele esquema que a gente falou como ele. No entanto, ela ainda confessa que essa determinação em derrotar ele deu origem a um outro sentimento, ao amor. Ela reconhece que o Ayano Koji provavelmente entendeu essa mudança que aconteceu e todas as suas emoções, mesmo que ela não tivesse expressado isso de uma forma mais clara para ele. Apesar da confissão, a Sakayanagi acredita que o Ayano Koji não seria perturbado por esses sentimentos. E de fato, cara, até porque ele não é um cara que tem sentimentos, né? Ele ainda tá desenvolvendo isso. Então ela admira bastante a capacidade dele de tratar todos na escola, inclusive ela mesma, como crianças, e de executar todos os seus planos com perfeição, independente de se apegar à pessoa ou não. A Sakayanagi então decidiu caminhar pelo caminho nevado lá, contemplando um pouquinho como os planos do Ayano Koji estão dando errado desde o exame de verão na ilha, um segredo que ela guarda pra ela, né? E com a antecipação do terceiro mandato, a Sakayanagi expressou um certo desejo de obstruir o Ayano Koji, né? De ver o seu rosto perturbado e expressar suas emoções, porque isso poderia prejudicar ela. Ela quer confrontar ele, de fato, com desafios totalmente inesperados, criando mais entusiasmo com o que tá por vir ainda. Ela acredita que essas revelações aí dos seus sentimentos seria o primeiro passo para mudar inesperadamente a direção do Ayano Koji, para fazer dele uma pessoa diferente. E aí o capítulo termina com a Sakayanagi expressando a ansiedade pelo terceiro mandato, as decisões do Ayano Koji que ele vai tomar no futuro, sugerindo um desenvolvimento intrigante que estão por vir a partir daí. Mas muito bom, galera, eu gostei demais dessa parte. Eu acho que ultimamente eu tô gostando de muita coisa, cara, mas fiquei bem empolgado quando eu li sobre isso, cara. E eu precisava compartilhar com vocês. Foi incrível a gente ver como a Sakayanagi teve coragem de chegar pra ele e falar isso tudo. Aparentemente, cara, acho que é o que eu falei, o leque de personagens de mulheres que estão ali pra ficar com a Ayano Koji no final, cara, só tá aumentando. E eu quero saber qual que vocês preferem que fique com ele. A gente tem Horikita, a gente tem Kei, a gente tem a Sakayanagi agora e a gente tem a Ichinose, cara. Mano, é muita gente. São 4 só aí. Pode ser que apareça mais? Pode, mas por enquanto são só essas 4. Eu ainda não sei, com essas coisas é difícil de decidir as favoritas e as que combinam mais. Eu gosto da Kei, porém a Sakayanagi é inteligente no mesmo nível assim do que Otaka, ela tem uma inteligência natural. A Ichinose é uma pessoa super carismática e a Horikita tá junto com ele desde o início, então, cara, cada uma tem uma particularidade e fica difícil da gente decidir qual delas, mas eu quero saber a sua. Coloca aí nos comentários, dessas 4, qual você acha que vai ficar com ele? Kei, Horikita, Ichinose ou Sakayanagi? Qual seria a melhor combinação? Sem discussões, por favor, hein, galera. Eu só quero que vocês coloquem aí o que vocês acham. E aproveita agora, se inscreve no canal e ativa o sininho se você quiser continuar acompanhando isso aqui, cara, porque virou loucura. Os próximos volumes que vão sair a gente vai acompanhar e eu quero muito saber aonde vai terminar esse desfecho da história. Se você quiser saber também, é só vir com a gente ativando esse sininho tranquilão aí que você recebe as notificações sempre que tiver vídeo novo. Eu sei que você quer estar por dentro, cara, então vem comigo, porque a família aqui é grande. Tamo junto sempre, rapaziada. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!